creio que Deus já colocou a palavra no coração dela e eu creio que Deus vai falar conosco de uma forma sobrenatural. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai querido, aqui está a tua serva, Senhor, a tua filha, que vai ser, meu Pai querido, a portadora da tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo venha falar conosco. Pai, tenha misericórdia da nossa alma, da nossa vida. Pai querido, fala conosco. Vai quebrando, meu Pai querido, todos os grilhões. Tira todo impedimento, todo embaraço. Vai repreendendo, meu Pai querido, todo sequestro de mente agora, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, fala conosco mais uma vez. Usa a tua filha, Pai querido. Senhor, que a tua palavra venha salvar, venha curar, venha libertar e venha restaurar, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus recebendo, serva de Deus. Glória a Deus, meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém. Eu quero glorificar a Deus por essa rica oportunidade em poder estar aqui com vocês essa noite. E eu quero também agradecer a Deus pela oportunidade de conhecê-los. O Senhor é fiel e eu costumo dizer que é Ele quem dirige os meus passos. Então, estar aqui hoje com vocês é uma honra por conhecê-los e também uma honra por saber que esse dia já estava marcado no calendário do céu. Será que você pode olhar para quem está do seu lado e dizer para ele ou para ela, esse dia já estava marcado no calendário do céu? Diga assim para ele, resumindo, Deus te escolheu para estar aqui. Aleluia! Tem alguém que acredita nisso? Eu tenho uma palavra endereçada ao seu coração. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Zacarias, capítulo de número 3. E enquanto você procura, eu aproveito para agradecer a Deus pela vida do pastor presidente da igreja. Deus abençoe, pastor. Que honra estar aqui nesse altar, poder fazer uso da palavra do Senhor. Que Deus continue guardando a sua vida, te dando saúde, te preservando e também prosperando o trabalho das suas mãos nessa casa, viu? É uma honra estar aqui. E se o Senhor quiser pregar, eu sento para te ouvir, pastor, com o maior prazer, viu? Deus abençoe o Senhor. Obrigada, pastor. Você pode aplaudir a Deus pela vida do pastor presidente desta casa? Aleluia, glória a Deus. E eu quero agradecer a Deus também pela vida do Ismaí. Deus abençoe. Erasmo, ai meu Deus, gente, me perdoa. Erasmo, eu tenho um problema com o nome tão grande, me perdoa. Deus abençoe, viu? Você, a sua família, sua digníssima esposa, que eu tive a oportunidade de conhecer. Que o céu continue guardando a vida de vocês, viu? Que Deus abençoe, que Deus prepare caminhos. Quando eu olho para você, eu vejo você em outros caminhos. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu acredito que o seu tempo na mocidade está chegando ao fim. Deus tem um novo tempo para a vida de vocês, viu? Deixa Deus trabalhar, mas que o céu continue abençoando vocês. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe os obreiros que estão na minha retaguarda. Deus abençoe vocês. É uma honra estar aqui, viu? Deus abençoe também os obreiros que nos receberam na porta. E a toda essa juventude, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quantos acharam a palavra do Senhor? Diga, eu amo a Bíblia. Está muito fraco, todo mundo encontrou? Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de roupas sujas. Diga comigo, vestido de roupas sujas. Estava de pé diante do anjo. Vestido de roupas sujas, estava de pé
diante do anjo. Verso de número 4. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhes disse: eis que fiz a iniquidade passar diante de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse: coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. Na tradução que está aqui, voltam isso. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram-lhe uma mitra sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. Tem algumas traduções que vai estar escrito: e vestiram-nos com as roupas limpas. E o anjo do Senhor estava em pé. Somente até aqui, eu gostaria que você liberasse uma palavra profética essa noite para quem está do seu lado. Diga assim para ele ou para ela: tem vestes limpas na casa. Diga assim: então troque as suas, porque vestes limpas é sinal de um novo tempo. Agora diga assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar. E se você acredita que tem fogo ardendo sobre o altar essa noite, levanta a sua voz em oração comigo, porque a presença de Deus está na casa. Senhor, mais uma vez nós te glorificamos. Hoje é outro dia desse congresso, e debaixo da tua misericórdia nós te pedimos: fala conosco, Senhor, mais uma vez. Fala porque os teus servos ouvem. Fala porque nós estamos preparados para receber a tua palavra. Então somente Espírito Santo, toca em nossa vida, toca em nosso corpo, toca em nossa alma, toca em nosso espírito, destampa os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais, pois nós queremos sair daqui transbordando pela tua palavra. Pai amado, a tua palavra é lâmpada para os nossos caminhos, ela é luz para nós. A tua palavra é viva, ela se movimenta. A tua palavra, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta o corpo, ela corta a alma, ela corta o espírito, ela divide a medula, ela divide, Senhor, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, se a sua palavra é viva, Deus, nessa noite ela tem liberdade para curar. Se a tua palavra é viva, Deus, nessa noite ela tem liberdade para libertar. E eu te peço, Senhor, tende misericórdia das nossas vidas. Eu clamo pela tua misericórdia, misericórdia. Então somente fala conosco, Senhor. É o pedido da nossa vida essa noite. Crendo em oração, nós te agradecemos em o nome de Jesus. E quem concorda comigo, diga amém. Se assenta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou sobre esse altar e eu sinto um temor do Senhor na casa. Glória a Deus. Aleluia. Olha para cá. Quando eu falo sobre o livro de Zacarias, eu estou falando sobre um tempo conflituoso para o povo de Deus. Porque a essa altura do campeonato, Deus precisou levantar 2 profetas no meio do povo. Um profeta para profetizar para o lado material, conhecido como Ageu, e um profeta para profetizar para o lado espiritual, conhecido como Zacarias. É bem verdade que tudo que Deus queria era que o povo não padecesse na espada de Nabucodonosor. Então, quando a gente olha para o livro de Jeremias, nós vamos perceber que por diversas vezes Deus tentou alertar o seu povo para que não vivesse o período do cativeiro. Deus tentou alertar através da vida de Abacuque, Deus tentou alertar através da vida de Jeremias. Só que quando Deus fala através de Jeremias,
Deus vai falar de forma muito didática e compreensível. É por isso que já no início dos capítulos do livro de Jeremias, a Bíblia vai dizer que Deus manda ele tirar o cinto que ele utilizava e manda ele enterrar esse cinto. Depois de muitos dias, Deus vai dizer para ele: desenterra o cinto, coloca na sua cintura e passa com ele no meio do povo, porque o povo precisa entender que a vida espiritual deles precisa mudar. Deus então manda Jeremias passear com aquele cinto deteriorizado no meio do povo. Ele passeia, Deus fala, mas o povo não ouve. Capítulo de número 18, um dos mais conhecidos do Antigo Testamento. Deus dá uma ordem a Jeremias, e a ordem é: desce à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. Quando ele chega na casa do oleiro, a Bíblia diz que ele vê o oleiro trabalhando com o vaso, e de repente aquele vaso vai se desfazer nas mãos do oleiro. Então Deus vai dizer para Jeremias: será que eu não posso fazer com essa nação aquilo que o oleiro está fazendo com esse vaso? Porque a prioridade ou a vontade de Deus naquele instante era que o povo se refizesse em suas mãos, a fim de melhorar a sua vida espiritual. Só que mais uma vez, o povo não dá ouvidos para a palavra do Senhor. Então Deus vai mudar o discurso, e a palavra de Deus agora é: se no capítulo de número 18, eles não quiseram se refazer na minha mão, Jeremias, você vai pregar para eles no capítulo de número 19, e no final dessa pregação, você vai quebrar um vaso, e se eles não entenderem que eles precisam se refazer, eles vão entender que eu vou quebrar eles através da espada de Nabucodonosor. A verdade é que, mais uma vez, Jeremias prega com palavras fáceis, com sinais, mas o povo não dá ouvido para a palavra do Senhor. Até que chega o dia em que Deus decide falar com o povo e cumprir aquilo que Deus havia dito. A Bíblia vai dizer que por volta do ano 605 a.C., vai acontecer a primeira invasão na cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que os babilônios vão entrar, e agora eles vão levar parte daquela população. Dentre essa parte que eles decidem levar como cativos, eles vão levar na primeira leva Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Homens esses conhecidos como sangue azul. Homens esses conhecidos por fazer parte de uma linhagem real. Homens esses conhecidos como inteligentes, como homens sem defeitos, como homens perfeitos. E eles querem esses homens porque a essa altura do campeonato, eles têm tanta gente no meio do exército da Babilônia que não tem mão de obra no palácio deles. Então eles precisavam de pessoas inteligentes para levar para a Babilônia, a fim de aprenderem o seu idioma e servi-los dentro do palácio. Só que nós vamos aprender com a história que a invasão não fica por aí. Acontece a segunda invasão por volta do ano 597 a.C. E nessa segunda invasão, eles entram e eles levam consigo cerca de 10.000 homens. Dentre esses 10.000 homens está Ezequiel, um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento. E eles levam também parte do sacerdócio de Israel, porque na segunda leva eles entram para enfraquecer a fé do povo. Só que não para por aí. Eles invadem a cidade pela terceira vez, ano 586 a.C. Quando eles entram pela terceira vez, eles não entram para levar ninguém, mas eles entram para destruir a cidade. A história diz que eles destroem os muros, a história diz que eles destroem o templo, a história diz que eles destroem toda a parte de arquitetura que havia dentro da cidade de Jerusalém. E agora, a cidade que era conhecida como Casa de Deus, ou como Casa de Davi, está totalmente debaixo de escombros. Esse foi um dos períodos que o povo mais sofreu no Antigo Testamento, pois a Bíblia diz
que as mulheres estavam sendo molestadas pelos caldeus. Os caldeus cercam a cidade de Jerusalém e por volta de 18 meses o povo não pode sair de dentro da cidade e quem está fora não pode entrar para a cidade. Então o povo começa a perecer, o povo começa a entrar numa situação de escassez, porque não tem comida dentro da cidade. Só que a Bíblia vai dizer que no livro de Lamentações de Jeremias, ele vai proferir uma palavra, e a palavra dele é: melhor era que eu tivesse morrido ao fio da espada, do que tivesse ficado vivo para ver tudo o que está acontecendo com o povo de Jerusalém. Mas em seguida, ele vai dizer: mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu fico pensando, o que pode trazer esperança ao coração de alguém quando olha para uma cidade e vê essa cidade debaixo de escombros? O que pode trazer esperança para alguém que olha para um lugar e vê esse lugar destruído? O que pode trazer esperança para alguém que está vendo a sua cidade totalmente tomada, destruída, sem chances de ser reconstruída? E enquanto eu estava estudando esse texto, o Espírito de Deus soprou no meu ouvido e disse: ele fala sobre ter esperança, porque quando ele fala sobre esperança, ele se recorda da palavra de Deus. Então quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, ele estava dizendo: a cidade está destruída, o povo pode estar sendo visto como povo rejeitado, como povo destruído, como nação acabada, só que sobre o povo ainda há uma palavra. E que palavra é essa, irmã Aline? É a palavra de Deus que dizia que o período do cativeiro duraria 70 anos. Jeremias sabia que sobre o povo havia um ponto final. Jeremias sabia que eles estavam passando por um período de destruição, só que esse período chegaria ao fim. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, a guisa de introdução, esse período de destruição na sua história está chegando ao fim. Deus está dizendo para alguém: se prepara, porque eu tenho um ambiente novo para você pisar. Se prepara, porque esse período difícil tem começo, tem meio e tem fim. Me dá retorno. Olha para cá. Quando Jeremias está dizendo: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, o que ele estava dizendo era: entre o ambiente de destruição e a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas a palavra de Deus para você é: entre o ambiente de destruição e a minha palavra, o que é que você escolhe nessa noite? Entre o ambiente de destruição e a palavra que está sobre a sua vida, o que é que você escolhe essa noite? Deus está dizendo: começa a lembrar o que eu te prometi, começa a lembrar o que eu te farei, o que eu te falei que faria, começa a lembrar a promessa que eu tenho contigo. Deus está dizendo para alguém: o ambiente é de destruição, mas quem olha para o ambiente destruído não tem ideia que tem um período de edificação chegando. Eu vim te dizer que nessa noite Deus vai mudar o cativeiro de alguém. Deus está dizendo: tem um período de edificação chegando, tem um período novo chegando. Deus está dizendo: ponto final no ambiente de destruição. Pega na mão de quem está do seu lado e diga assim: abatido sim, destruído não. Diga assim: desamparado não. Diga para ele: você está no ambiente de destruição, mas sobre você há uma palavra, há uma palavra, há uma palavra. Eu vou repetir para alguém entender: sobre você há uma palavra, há uma palavra, há uma palavra.
povo está no ambiente de destruição, mas o ambiente de destruição não era para sempre. Sobre eles havia uma palavra, e a palavra é: o período de cativeiro vai durar 70 anos. Os 70 anos se passam, e agora Deus vai começar a liberar o povo. Um rei por nome de Ciro se levanta, e levam para ele o capítulo de número 44 e 45 do livro de Isaías. Quando ele lê que um profeta havia falado sobre ele 200 anos antes do seu nascimento, ele entende que Deus havia escolhido ele para liberar o povo daquele período de cativeiro. Então ele decide começar a liberar o povo. O povo é liberado através de leva. Diga comigo, leva. A primeira leva que sai do meio do povo é guiada por um homem que se chamava Zorobabel e por um sumo sacerdote que se chamava Josué. Perceba comigo que Deus não vai tirar o povo do cativeiro sem motivo. Deus tira o povo do cativeiro com um motivo, com uma missão. E a missão é: vocês vão sair e vão reconstruir o templo. Aí o texto diz que eles voltam para o ambiente de destruição. Quando eles chegam lá, eu imagino que eles chegam com alegria, com euforia, e eles começam a trabalhar na reconstrução do templo, ao ponto do livro de Esdras dizer que eles conseguiram fazer de novo o altar do sacrifício no mesmo lugar. E isso aqui me chamou a atenção, porque se Deus liberou eles com a missão de refazer o templo, de reconstruir o templo, Deus tinha entre essa missão um segredo escondido. Que segredo é esse, irmã Aline? Deus queria que o povo levantasse o altar do sacrifício, porque o fogo que ficou apagado durante 70 anos, que foi o período de cativeiro, tinha que voltar no meio do povo novamente. Eles reconstroem o altar e eles sacrificam a Deus. A Bíblia diz que quando eles conseguem acender o fogo para sacrificar a Deus de novo, no meio do povo tem choro, no meio do povo tem avivamento, no meio do povo tem alegria, porque a chama de sacrifício que estava apagada está acesa de novo. Aí a Bíblia diz, William, que quando eles acendem o altar, eles sacrificam a Deus, Deus recebe o sacrifício, um novo rei se levanta. Aí esse novo rei vai dizer assim: embarga a obra e não deixa eles continuarem a reconstrução do templo. Agora preste atenção, a Bíblia diz que como eles não podem mais reconstruir, porque tem uma ordem sobre eles, eles vão para os campos. Diga comigo, campo. E nos campos, eles foram plantar e colher para si. Passa-se cerca de quase 90 anos na história. Não tem ninguém para se levantar e voltar à reconstrução do templo. Aí Deus tem uma ideia. Preciso levantar alguém no meio do povo para trazer alegria, para que eles finalizem a reconstrução que eles deixaram no meio do caminho. Aí Deus decide levantar Ageu. E a palavra que Deus coloca na boca de Ageu é a seguinte: vocês até plantam e colhem, só que a colheita de vocês é como se caísse num bolso furado e ficasse no meio do caminho. O que Deus estava dizendo era: enquanto vocês trabalharem em prol do seu suor por vocês,
vocês não têm prosperidade. Vocês colhem, vocês comem, mas vocês não conseguem ter prosperidade. Aí no capítulo de número 2, Deus vai dizer: mas é o seguinte, meu é o ouro, minha é a prata, e o desejado das nações virá, porque a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Agora olha para cá para falar rasgado para você entender. O que Deus estava dizendo para o povo era: está na hora de vocês abrir mão do serviço que vocês fazem por vocês mesmos. E está na hora de vocês voltarem a acender as cinzas que estão sobre o meu altar. Porque eu não me importo com ouro, eu não me importo com prata. Deus estava dizendo: o ouro e a prata já são minha. Então preste atenção, acende o fogo do altar, porque a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Hoje Deus está dizendo para alguém: eu não sei onde você parou, mas há um recado do céu. Não abaixa meu microfone não. Há um recado do céu aqui essa noite, e Deus está dizendo: o fogo vai continuar ardendo sobre o altar. Hoje o Espírito de Deus veio soprar as cinzas que está no altar de alguém. Hoje o Espírito de Deus veio acender o fogo que por um momento se apagou no altar de alguém. Deus está dizendo: o fogo não vai ficar apagado não, o fogo vai permanecer aceso, o fogo arderá sobre o altar. Eu não sei se tem alguém entendendo essa palavra, mas o que Deus está dizendo é: está na hora da gente deixar um pouco de lado aquilo que nós temos coragem para fazer por nós mesmos e começar a ter horário marcado com o altar de Deus. Porque tem gente que quer ter contato com o altar, vem para a igreja quando quer, ora quando quer, jejua quando quer, mas hoje Deus está dizendo: eu não estou em busca de quem quer ter contato, eu estou em busca de quem tem horário marcado com o céu. Porque quem tem horário marcado, o fogo é permanente. Quem tem horário marcado, o fogo continua. Quem tem horário marcado, o fogo não para de arder. Quem tem horário marcado tem compromisso com o altar. Sabe qual é o nosso problema? É que passa ano, sai ano, e a gente está como essa geração de Ageu estava, preocupado com casa bonita, preocupado com móveis bonitos, preocupado com carro do ano, preocupado com bens materiais. Só que hoje Deus está dizendo para alguém: eu estou em busca daqueles que estão abrindo mão das suas próprias riquezas para trabalhar no meu altar. Porque enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Hoje Deus está dizendo: está na hora de você abrir mão do seu eu e começar a ter horário marcado com o altar. Pega na mão de quem está do seu lado e diga assim para ele ou para ela: o fogo vai continuar ardendo. Diga assim: há um sopro do Espírito Santo aqui essa noite. Não importa se só tem cinza, o sopro vai acender esse altar de novo. O fogo vai queimar sobre esse altar de novo. O fogo vai te levantar de novo. O fogo vai te fazer caminhar de novo. O fogo vai restaurar sua força. O fogo vai te trazer vigor. O fogo vai continuar ardendo sobre o altar. Há um renovo do céu aqui essa noite. O Espírito Santo está gritando no meu ouvido e está dizendo: eu desci como renovo essa noite. Eu desci para restaurar o altar essa noite. Há uma revista do céu aqui. Deus está dizendo: estou passando
passando em revista, e o altar que tiver apagado, eu estou acendendo, eu estou acendendo, eu estou acendendo. Você só sai daqui com o altar apagado se você quiser, porque a palavra que é viva está acendendo. Sabe por que o povo não queria voltar para o templo? Porque o povo não queria trabalhar com pedra queimada. Olha para cá. A cidade está debaixo de escombros. O templo fora totalmente destruído. O povo estava acostumado com um templo cheio de ouro, cheio de prata, cheio de bronze. E é por isso que o povo não quer reconstruir o templo com pedra queimada. Porque na cabeça do povo, Deus queria ouro e prata. Só que aí Deus levanta Ageu para dizer o seguinte: se vocês trabalharem com as minhas pedras queimadas, o templo não será tão bonito, mas a glória vai ser maior do que a glória que havia sobre o templo que tinha ouro e prata. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Eu não estou me importando com o ouro e com a prata que vocês querem colocar dentro do templo. Até porque Deus, por aquilo que a gente briga na terra, no céu, Ele pisa em cima. Porque a Bíblia diz que no céu tem ruas de ouro. Então você acha mesmo que Deus vai se importar se o altar que a gente levanta para Ele tem ouro, tem prata? Sendo que o ouro é o lugar que Ele pisa em cima no céu. Deus está dizendo essa noite, não importa como você vai levantar o seu altar, pode ser com pedra queimada mesmo, pode ser com pedra difícil de ser moldada mesmo, Deus está dizendo: o que importa para mim é o seu esforço em querer levantar aquilo que está quebrado. Eu vim dizer para alguém que hoje é noite de renovar a aliança, eu vim dizer para alguém que hoje é noite de reparar o altar. Deus está dizendo: assim como quando Elias reparou o altar no monte e eu respondi com fogo, nessa noite eu quero responder com fogo sobre o altar que precisa ser reparado. Olha para quem está do seu lado e diga: sem reparação não tem fogo. Diga: sem conserto não tem fogo. Fala assim: se tiver que renovar a aliança, renova hoje. Se tiver que pedir perdão pelos pecados, pede hoje. Se tiver que fazer um concerto com Deus, faça hoje. Porque Deus está dizendo: eu quero responder com fogo. Tem dia que Deus responde com exortação. Tem dias que Deus responde com prosperidade. Tem dias que Deus responde da forma que Ele quer. Só que hoje Ele está dizendo: a minha resposta é com fogo. Confessa e deixa, porque a minha resposta é com fogo. Confessa e abandona, porque a minha resposta é com fogo. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem misericórdia na casa essa noite, tem graça na casa essa noite. Romanos 5:20 vai dizer: porque onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Tem graça e tem misericórdia, tem graça e tem misericórdia. Se tiver que confessar, agora é a hora. Fala você com Ele: Deus, eu pequei. Estou pregando para jovens, então eu posso falar. Deus está dizendo essa noite: se tiver pecado, começa a pedir perdão, porque eu quero responder com fogo. Mentira ainda é pecado. Adultério ainda é pecado. Fornicação ainda é pecado. Deus está dizendo: quero responder com fogo. Quero responder com fogo. Confessa e deixa, porque nessa noite Deus quer responder com fogo. Olha para cá.
A Bíblia diz que quando Deus levanta Ageu, o povo entende a palavra. E Deus vai dizer assim: se vocês voltarem à reconstrução no templo, não vai faltar pão, não vai faltar vinho, não vai faltar azeite. O que Deus estava dizendo era: se tiver conserto, vai ter prosperidade, vai ter alegria e vai ter presença. Pega na mão de quem está do seu lado, levanta a mão dele para cima e diga assim: vai ter prosperidade, vai ter alegria e vai ter presença. Vai ter prosperidade, vai ter alegria e vai ter presença. Porque o diabo está soprando no ouvido de alguém para dizer: acabou, é o seu fim, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: vai ter prosperidade, vai ter alegria e vai ter presença. Se tiver conserto, prosperidade, alegria, presença. Eu vou repetir: se tiver conserto, prosperidade, alegria, presença. O povo decide se consertar. Quando o povo se conserta, eles começam a reconstrução do templo novamente. E a Bíblia diz que agora Deus deu a ordem para eles continuarem a reconstrução. Quando eles continuam essa reconstrução, Deus levanta alguém para profetizar para o lado espiritual, uma vez que Deus já havia arrumado, digamos a grosso modo, o lado material. O povo entendeu que Deus não queria ouro e prata, mas que Deus queria o altar do templo aceso. Quando eles decidem fazer isso, Deus levanta Zacarias para profetizar para o lado espiritual. E Deus utilizava a vida de Zacarias para falar com o povo. E Deus falava com ele através de visões. Ele contava o que Deus havia lhe dito através das visões que ele tinha. Só que quando a gente chega no capítulo de número 3, nós vamos perceber que está acontecendo algo no mundo físico e no mundo espiritual no templo. Porque Deus precisava restaurar as leis no templo. Então, Deus dá uma visão a Zacarias. Zacarias passa a Zorobabel e ao sacerdote Josué. E a Bíblia vai dizer que Josué está no templo para restaurar aquilo que estava quebrado. Só que quando Josué vai começar essa restauração, a Bíblia diz assim: o próprio Satanás se levantou para se opor a Josué. E quando ele se levanta para se opor a Josué, ele vai dizer que Josué não pode restaurar o que está quebrado, porque as vestes de Josué estão sujas. Olha para cá. Satanás está olhando e está dizendo: se está sujo, não pode mexer. Se está sujo, não pode pegar. Se está sujo, não pode fazer. Só que aí a Bíblia diz assim: e o anjo do Senhor se levantou do outro lado. Quando o anjo do Senhor se levanta, o anjo vai dizer: se o problema são as vestes sujas, traz vestes limpas. Mas o que Deus tem na vida dele não vai ser paralisado. Agora olha para cá para você entender. O que me chama a atenção não é a palavra que o anjo lança sobre ele. Porque a palavra Deus pode liberar quando ele quiser. Mas o que me chama a atenção é o fato de ter no templo vestes limpas. Porque naquela época as vestes não eram lavadas como no tempo de hoje, que a gente tira uma camisa e coloca na máquina. Naquela época, as vestes eram lavadas por homens que tinham a função de ser lavandeiros. Essa função era passada de pai para filho. Não era qualquer um que poderia ser lavandeiro, não.
Era algo passado de pai para filho. E diz a história que o lavandeiro passava no meio da cidade todos os dias gritando: tem alguém com vestes sujas para lavar? Porque se tiver, o lavandeiro está passando. Tem alguém com vestes sujas? O lavandeiro está passando. Quando eles ouviam o grito do lavandeiro, eles saíam para entregar as vestes sujas ao lavandeiro. O lavandeiro pegava a veste da pessoa, anotava o nome dela no caderno e levava a roupa para o seu açude ou para o rio onde ele morava e lavava as roupas para o seu campo. Chegando lá, havia uma pedra extensa e ele pegava aquela roupa, estendia sobre a pedra e diz a história que o sabão do lavandeiro era tão potente que ele tirava qualquer tipo de mancha das vestes. Ele passava o sabão nas vestes e começava a pisar em cima dela. Quanto mais ele pisava, mais limpa a veste ficava. Quanto mais ele pisava, mais alvejada a veste ficava. Só que olha para cá. Conforme o lavandeiro pisava em cima das roupas, a pele dos seus pés ficava fina ao ponto de começar a abrir ferida nos pés do lavandeiro. E quando a química desse sabão, que era potente, entrava em contato com as feridas do pé do lavandeiro, a história diz que essa química alcançava a corrente sanguínea do lavandeiro. Então o lavandeiro morria. Ser lavandeiro não era algo fácil, porque você começava bem, mas morria cedo. Só que você consegue entender que mesmo ele sabendo que morreria cedo, ele não parava de pisar em cima das vestes para alguém ficar limpo. Veja se o lavandeiro não se parece com Jesus. Mesmo sabendo que teria que abrir mão da sua glória no céu, se encarnou. Mesmo sabendo que iria morrer cedo, veio. E a Bíblia nos mostra que ele estava no caminho do Gólgota. E eu acho isso interessante, porque enquanto ele estava pisando no caminho do Gólgota, ele não estava pisando para morrer, mas ele estava pisando para nos trazer vida. É por isso que Isaías 53 vai dizer: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu vim te dizer que tem um lavandeiro aqui essa noite, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele está dizendo: se tiver veste suja, traz que eu vou limpar. Se tiver vestes sujas, traz que eu vou lavar. Se tiver vestes sujas, traz que eu vou trocar. Você só volta para casa sujo se você quiser, porque o lavandeiro está dizendo: eu estou na casa, eu estou na casa, eu estou na casa. As pisadas do lavandeiro nos purificou de todo pecado. É por isso que quando ele está na cruz do Calvário, ele vai gritar dizendo: tetelestai, ou seja, está consumado, está pago. Eu já derramei o meu sangue, pisei no caminho do Gólgota, e a minha igreja está habilitada para viver um novo tempo, porque o fogo vai continuar ardendo sobre o altar. Alguém olhava para Jesus pisando no caminho do Gólgota e dizia: vai morrer. Alguém olhava para Jesus pisando no caminho do Gólgota e dizia: é o fim. Mas enquanto ele estava pisando ali, eu imagino na mente de Jesus ele dizendo: enquanto todos estão achando que é o fim, esse é o momento para que o meu fogo permaneça aceso sobre o altar. Esse é o momento para que a minha igreja troque as suas vestes e permaneça com o altar aceso. Pega na mão de quem está do seu lado e diga assim: o lavandeiro está na casa. O diabo não vai se opor à missão que Deus te deu, porque o lavandeiro está na casa. As vestes estavam sujas sim, mas hoje tem veste limpa na casa. E Deus está dizendo: Satanás não vai paralisar o que eu tenho com você. Tem veste limpa na casa. Continua, não para. Deus hoje vai trocar as vestes de alguém.
Se coloca de pé comigo essa noite. Alamante oreva choremai. Ei, camanto e biderevasha. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha para quem está do seu lado e diga: você está sarado. As pisaduras de Jesus te sarou. Ela mãe enxergue, ela vai chorremai. Há uma graça aqui essa noite. Deus está dizendo: repara o altar, troque as vestes. O lavandeiro está na casa. Os jovens podem preparar aquele louvor? Abre o mar para eu passar. Fica preparado aí com esse louvor então. Olha para cá. Quando ele restaura o altar, a Bíblia diz que a obra no templo não para. Continua. E em meio à obra contínua, Deus vai liberar uma palavra. E a palavra é capítulo de número 4, verso de número 6. Coloca para mim, querida mídia. Zacarias 4, 6. Eu quero que você leia comigo. Zacarias 4, 6. 6. Isso. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Olha para cá. O que Deus tem na sua vida não sou eu que vou te fazer entender. O compromisso que você quer com o altar não é o pastor que muitas vezes vai conseguir te fazer entender. Mas Deus está dizendo: nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Tem reparos que precisam ser feitos no altar aqui essa noite. E Deus está dizendo: reparo, pastores, não é para qualquer um. Reparo é para quem está disposto. Reparo é para quem está envolvido com o Espírito. Reparo não é sinônimo de fraqueza. Reparo é sinônimo de compromisso. Nem por força e nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. Eu quero saber aqui essa noite, quem é a primeira pessoa que precisa reparar o altar? Se tiver alguém, vem, porque eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui essa noite que por um momento quebrou a sua aliança com Cristo, mas que hoje quer renová-la? Se tiver alguém, levanta a sua mão para a igreja te conhecer. Eu tenho um jovem ali atrás. Vai lá, William, abraça ele. Se ele quiser vir aqui no altar, vem, que eu quero orar por você. O primeiro corajoso está ali. Tem mais alguém? Deus está na casa. O lavandeiro está na casa. Eu quero saber, cadê a segunda pessoa que quer reparar o altar aqui essa noite? Irmã Aline, por um momento eu parei no meio do caminho, mas hoje eu quero continuar. É com você que Deus está falando. Levanta a mão para a igreja te conhecer. Tem mais alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor? Ou quer aceitá-lo como único e suficiente Salvador essa noite? Tem alguém? Levanta a sua mão, porque a igreja quer te conhecer. Talvez seu coração está acelerado. Você está aí no fundo da igreja. Tem algo te pressionando para você não sair do altar. Mas Deus está dizendo: é com você que eu estou falando. Vem reparar o altar, porque hoje eu quero responder com fogo. Tem mais alguém que entende que precisa de Jesus? Tem?
Se tiver, levanta a mão, porque eu quero te conhecer essa noite. Olha para quem está do seu lado, vê se tem alguém aí que não é crente. E diga assim para ele: quer voltar para Jesus hoje? Se tiver, traz ele aqui à frente. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Porque o Espírito de Deus está gritando no meu ouvido e está dizendo que tem. É por isso que eu estou insistindo. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Cadê os intercessores da casa? Me ajudem em oração. Toda oposição à palavra de Deus está caindo por terra agora. Toda resistência no mundo espiritual está sendo quebrada agora. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Se tiver, levanta a mão, porque a igreja quer te conhecer essa noite. Entendendo que você nessa noite não quis levantar sua mão, o meu desejo é que o Espírito de Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Mas eu queria que agora toda a igreja estendesse as mãos para cá. Isso, vamos orar por esse jovem. O William, ele está retornando. Qual é o seu nome, meu querido? André. Você pode aplaudir a Deus pela vida do André? Oh, o fogo vai continuar ardendo. O fogo vai continuar queimando. André, eu quero orar pela sua vida, tá bom? Igreja, estende as mãos para cá. Senhor, nós queremos apresentar a vida do André em tuas mãos. Nós somos gratos ao Senhor pela vida do teu filho, porque ele é resultado da oração que teve para esse congresso acontecer. Pai, o fogo voltou a arder no altar dele. E nós te pedimos essa noite que esse fogo não se apague, que esse fogo não diminua, mas que esse fogo cresça para que o seu nome seja glorificado. Troca as vestes do teu filho essa noite. Coloca o anel no dedo dele. Coloca a sandália nos pés dele. Anota o nome dele no livro da vida, como o lavandeiro fazia. E que o Senhor dê força, que o Senhor dê vigor, que o Senhor dê alegria e que o Senhor continue com ele na caminhada. Renova ele aqui essa noite. É o nosso pedido, Senhor. O nosso coração se alegra pela vida do André. E quem concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Eu vou falar a última vez. Tem mais alguém para Jesus aqui essa noite? Se tiver, levanta a sua mão, senão eu vou devolver o microfone agora. Tem mais alguém? Que o Senhor te abençoe. Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir os jovens louvando ao Senhor.